Senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. É chegada a hora, isso. É chegada a hora. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso mesmo. Senhores, damas e cavaleiros, jovens, os professores, colegas, antes de mais nada, já gostaria de agradecer à professora Leidiana por este convite. Ela é que é culpada disto. Então, eu estou muito feliz em ter aceitado. Aos meus colegas professores pela presença, aos coordenadores e a vocês todos que abriram mão desta tarde calorosa para estar aqui e aprender alguma coisa, absorver algo. E eu não tenho dúvida de que os senhores não se arrependerão de estar aqui hoje. Mais vale estar aqui hoje do que qualquer outro lugar. Tenho certeza disso, né? Já começo com bastante ousadia. E o tema de hoje é oratória. Todos nós já, ou quase todos, já conhecemos bem o conceito, porque em certa medida eu cheguei a extrair, a expor isso na sala de aula. Mas só para recapitularmos, para relembrarmos, oratória é a arte de falar em público, a arte de se expressar, de dizer, de expor ideias, pensamentos, colocar para fora o que você está sentindo, mas saber externar, fazer de forma que o ouvinte te compreenda, você realmente conseguir colocar aquilo que você realmente está sentindo. Nem sempre isso é fácil, nem sempre é fácil nos comunicarmos bem, nem sempre é simples colocarmos de um jeito que nós queremos, da forma que a gente quer que a mensagem chega. E oratória é isso. Oratória é isso. Oratória, na verdade, é a arte de se comunicar bem, de falar, de dizer, de transmitir o que diz a nossa alma e a nossa psique. E isso é oratória. E o que é, professor, de onde veio esse negócio oratória? Veio como sempre, da Grécia Antiga, homens que começaram a se despontar por conseguir atrair, reunir, tá dando microfonia, atrair pessoas que tivessem interesse em ouvi-los. Então na Grécia nós vamos ter homens que são bem lembrados disso. Cícero, quem já ouviu falar sabe, Cícero ele é considerado até hoje o maior orador que já existiu desde o início do mundo. Cícero era um apaixonado por expor aquilo que ele pensava. E eu não sei quem gostava mais, se era Cícero que gostava de falar, porque ele era um paroleiro, ele era um loquaz, ele era um falador, como dizem, ou se eram as pessoas que gostavam de ouvi-lo. Eram duas coisas impressionantes que se atraíam. E Cícero nem sempre foi um grande orador. No início, ele tinha um problema sério. Ele era gago e ele tinha cacuetes. E qual era o cacuete que ele tinha? Quando ele falava, ele fazia assim com os ombros, ó. Gaguejava e fazia assim, um cacuete. E aí Cícero via que aquilo atrapalhava muito ele. E tem uma história e uns registros que diz que ele falou, eu tenho que superar isso. Então ele construiu uma engenhoca, o Cícero, construiu uma engenhoca com lanças. E ele, sozinho, ele ia na beira da praia e ficava ensaiando. E ele também pegou algumas pedrinhas e colocou embaixo da língua. E toda vez que ele falava e ele dava vontade de gaguejar, ele mascava aquelas pedras e machucava muito a sua gengiva. E toda vez que vinha aquele cacuete dos ombros, o seu ombro se fincava ali contra as lanças. E Cícero começou a fazer esse treinamento e ele terminava esses exercícios muito machucado. Até que chegou uma hora que ele falou, agora acho que eu estou pronto. Quando ele vai falar em público, então quando ele vai vir
aquela gagueira, ele lembra daquelas pedras que machucavam sua boca e pensava, eu não posso gaguejar. Lembrava das lanças e falou, não posso, senão eu vou machucar meus ombros. E ele consegue vencer aquele cacuete que muito lhe atrapalhava. Além da oratória, nós tivemos grandes oradores, os maiores oradores do século passado, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. Nós tivemos grandes oradores no século passado, Mussolini, nós tivemos, por exemplo, Adolf Hitler, foi um grande orador, mexeu com o mundo da comunicação e deu ao mundo uma outra tônica do que era uma verdadeira oratória. E também nós tivemos um outro, esse daqui já do mundo religioso, Billy Graham, não sei se já ouviram falar. Também tivemos um outro grande orador que era totalmente oposto às ideias do Adolf Hitler. Enquanto Hitler pregava uma eugenia, uma raça só, a raça ariana, tínhamos um outro que tinha o mesmo quilate ou até mais, que pregava com bastante eloquência. Quem se arrisca nesse nome? Alguém se arrisca? Martin Luther King. Martin Luther King tem o maior discurso registrado da história, que ainda tem registros, que é um discurso chamado I Have a Dream. Acredita-se que esse seja o maior discurso de um homem vivo que se tem registro na história. E nós trouxemos ele aqui hoje para a gente passar um trechinho para vocês. Bom, além da oratória, nós também temos uma outra coisa muito importante que é chamada retórica. O que é retórica? Vocês se lembram? Retórica é a arte de convencer, seduzir, persuadir, conquistar. É, na verdade, técnicas para se convencer alguém. Artimanhas, truques para que você consiga seduzir o outro. Isso é muito utilizado, largamente trabalhado nas vendas, no marketing. Vocês já tiveram matéria disto. É trabalhado também por oradores, palestrantes, enfim, essa técnica da retórica muito utilizada, e também pela mídia, de modo geral. Então, retórica, nós vamos falar disso também mais para frente. Professor, quais são os requisitos necessários para que eu me torne um orador? O que é um orador, professor? Um orador é aquela pessoa que fala em público, não importando quantas pessoas tenham. Muitas vezes não importa nem sequer o assunto. O orador é aquela pessoa que está preparada para tudo, para qualquer situação. Se precisar falar, ele estará lá e ele falará, se for necessário. E ele pode substituir qualquer pessoa ou qualquer ausência. Esse aí é o orador. E como que eu faço para me tornar, professor, um orador? Devo fazer um curso longo? Devo estudar muito? Devo ler? Devo ler quais obras? Devo, na verdade, me dedicar ao quê, professor? Separar tempo para quê? O que eu faço para me tornar um orador? E aí, essa aqui vai aqui hoje alguns passos, algumas dicas. Primeiro, eu preciso entender, primeiro passo para eu me tornar um orador, eu preciso entender o poder da palavra. Senhoras e senhores, a palavra tem muito poder. É isso que eu preciso entender. Por isso que eu coloquei como primeiro passo o mais importante de todos. Eu preciso saber qual o poder que há nas palavras. E existe muito poder nas palavras. Eu preciso entender isso. Esse é o primeiro ponto. Quando eu penso na palavra, eu, por exemplo, talvez por causa da minha formação teológica, eu penso no livro de Gênesis. Quem já leu o livro de Gênesis, no livro dos livros, vocês vão ver que está escrito mais ou menos dessa forma. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e havia, na verdade, uma desolação por completo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja divisão no meio das águas,
e haja divisão entre águas e águas no meio da sua expansão. E assim foi. O segundo dia. E aí o livro continua e dizendo: e disse Deus, haja divisão entre as águas e a terra seca. E disse, e as águas cheguem até um ponto e daqui não passe. E disse Deus, haja luminares, haja sol, haja lua. E ele faz separação entre dia e trevas, e a luz ele chama dia e as trevas chama noite, e depois sucede o dia seguinte. E depois disse Deus, haja árvores, haja pássaros, haja seres viventes na terra, haja árvores frutíferas, haja vida, haja, e disse. Das duas teorias da criação do mundo, uma é do Big Bang, essa é de que Deus criou o mundo, e essa me agrada bastante. É impressionante para mim saber que o mundo e os cosmos foi criado pelo poder da palavra. Tudo foi criado pela palavra. É a palavra que cria, é a palavra que transforma, é a palavra que mexe com os sentimentos, é a palavra que provoca, é a palavra que sacode o ser humano, é ela que faz pensar, é ela que faz se arrepender. É a palavra, é a palavra, é a palavra que modifica. Você ainda vai ver também no livro dos livros, lá no Evangelho de São João, parece até que eu estou pregando já. Quando você vai ver lá no princípio era o quê? No princípio era o quê? Ninguém fez catecismo aí, crisma, escola bíblica dominical. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ouvimos como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o verbo. No princípio era o verbo, era a palavra. No princípio não tinha nada. Tudo vem à existência pela palavra. A palavra é poderosíssima. Tudo, o segredo de tudo está na palavra. Esta é a grande verdade. Ainda que muitos não concordassem, não tem como discordar disso aqui. Ainda que tivesse alguém aqui que dissesse: eu não gosto do professor Henrique, mas você também vai ter que concordar, é a palavra. Quem não quer aqui ter a última palavra? A primeira e a última, é o sonho de todo mundo. Quem aqui não quer ser ouvido? Quem aqui não quer ser entendido? Tudo isso é a palavra. Professor, mas o que eu preciso então para ter esse poder todo que o senhor fala? Eu preciso estudar oratória. É a oratória que me traz toda essa coisa que eu estou agora fazendo nessa introdução. Vamos para frente, professor. Existem então, na verdade, alguns segredos por trás das palavras. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, em que tinha duas mães. Uma morava numa casa e a outra era vizinha. E aí, uma mãe todo dia, ela olhava para o seu filho e falava assim: meu filho não vai dar para nada, esse não presta, é um vagabundo. Puxou o pai. E esse daí, é um inútil, é um imprestável, não vai dar para nada na vida. A criança cresce ouvindo esse tipo de coisa. A outra não, já fala: não, o meu filho não. O meu filho, pelo contrário, o meu filho vai ser um homem de bem. O meu filho vai ser alguém na vida. O meu filho vai ainda me trazer muito gosto, muitas alegrias. Uma cresce ouvindo palavras de maldições, a outra cresce ouvindo palavra de bênçãos. E aí, no decorrer da história, quando as duas crianças chegam na fase adulta, adivinha o que acontece? Aquela que a mãe todo dia amaldiçoava com palavras, tornou-se um delinquente. Os psicólogos tentam buscar razões, faz-se terapia, os sociólogos dão as suas explicações, os historiadores vêm com outras teses, os advogados vão e também dão suas explicações das violações legais, e cada um vai dando o seu pitaco. Mas parece que está todo mundo surdo, todo mundo cego. Será que eles não estão vendo que o que causou toda aquela interferência foi as palavras que elas cresceram ouvindo? E esse é o segredo. O que difere pessoas mal-sucedidas de pessoas bem-sucedidas? O que difere também é isso. É a palavra que elas se autoproclamam, que elas profetizam, o que elas verbalizam. Pode ver o que diz as pessoas bem-sucedidas, sempre tem palavras de bom ânimo. Já as pessoas
dado ao fracasso, pode ver que seu fracasso cada vez aumenta, porque da sua boca só saem palavras ruins, e de maldição, e de desânimo, e de tristeza. Então a outra criança cresce e realmente vira um delinquente. E qual foi o segredo disso tudo, professor? Palavra, é a palavra. Tanto aqui se fala, tanto aqui se ouve. Então eu preciso entender esse negócio de uma vez por todas e cerrar fileiras nisso. Existem 3 coisas que não voltam atrás, senhores. Que é, professor? A pedra tirada, a flecha lançada e a palavra proferida. Quem tem já mais ou menos uma experiência de vida sabe como é duro. Eu nem me apresentei inicialmente da profissão, porque a maioria sabe, mas caso tenha alguém aqui que ainda não saiba, eu sou advogado criminalista e sou professor de ética e cidadania e de legislação. Então, e juiz de paz. Boa, juiz de paz. Hoje mesmo fiz casamentos. Então, juiz de paz, advogado criminalista do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, para quem não conhece, é aquele sistema de julgamento em que o advogado tem um advogado e um promotor, e cada um tem o prazo de 2h30 para falar, seja para condenar ou seja para absolver o réu. Um fala pela acusação, o outro fala pela defesa, e advogado também pode ser assistente de acusação. Mas fato é que essa minha especialidade é falar para 7 pessoas do povo que estão lá para julgar a vida de outro semelhante. Essas 7 pessoas, quando estão lá no plenário, são as pessoas mais poderosas do mundo. Eles têm mais poder do que qualquer pessoa. Os jurados hoje, na minha opinião, ele tem mais poder que o Temer. Se bem que o Temer não está com muito poder ultimamente, mas tem muito poder. Então, ali precisa de profissionais que tenham afinidade com a palavra. Então, bora lá, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos embora. Então, juiz de paz, advogado, professor, juiz de paz fazendo casamentos. O que há em comum nisso tudo, professor? E agora virei youtuber também, né? Estamos lá no YouTube com o programa É Chegada a Hora. O que tem em comum nisso tudo? O uso da palavra. Professor, isso daí funciona, é? Sim, inclusive tem gente que ficou muito rico com esse negócio aqui. Porque antes da verba veio o verbo. Tem gente que quer a verba, mas você não vai conseguir a verba. Primeiro, você tem que ter intimidade com o verbo. Não vai direto para a verba. Primeiro tem que ter mais um relacionamento com o verbo. Antes da verba, o verbo. Não se venda só pela verba. Tranquilos? Vamos para frente. Professor, então, o que é mais necessário ainda? Agora que eu já sei que para me tornar um orador, o primeiro passo é conhecer, entender o poder da palavra. O segundo passo, senhoras e senhores, vamos para frente, é ouvir. Ouvir, eu preciso aprender a ouvir. Vocês já perceberam que as pessoas, de modo geral, nós gostamos mais de falar do que ouvir? Às vezes nas discussões, vocês sabem que eu estou falando, tá, posso falar agora? Quantas vezes eu mesmo já me peguei assim, debates, você fala, tá, mas só você fala? E nós precisamos exercitar isso, não podemos ficar ouvindo esse tipo de coisa. Precisamos ser pacientes e saber e aprender a ouvir. Casais que têm relacionamentos duradouros, é porque pelo menos um dos dois exercita muita capacidade de ouvir o outro. Senão não se chega, não vai muito longe. Então, professor, esse é um aspecto também da oratória. Não é só falar, ouvir. Ser apaixonado por palestras. Verdade? Vocês estão aqui hoje. Hoje é uma palestra. Eu preciso, mas não basta só vir, como eu vi alguns, professor, o senhor vai começar logo, eu já quero ir embora, né? Não, é ouvir. Gostar de palestras. Professor, o senhor gosta de palestras? Gente, eu adoro, eu amo palestras. É mesmo, professor? Sim. Sempre que posso eu procuro ouvir uma palestra para ver o que dá para extrair dela. O que mais, professor? Eu gosto tanto de palestras. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Homem da Cobra. Quem já ouviu falar do Homem da Cobra, lá no centro da cidade? Já viram? Pessoal mais contemporâneo. Lá no centro da cidade,
Eu me lembro que eu era mais jovem, eu lembro que eu trabalhava ali no centro, eu vi um homem um dia falando, olha a cobra, olha a cobra. Eu falei, ai meu Deus, uma cobra aqui no centro da cidade? Eu quero ver. Aí o rapaz que apresentava ali numa roda, ele, afasta aí rapaz, que ela é perigosa. Eu falei, ai, cadê moço? E ele falava, calma, ela está aqui dentro do saco. Eu falei, nossa, e ela morde? Ele falou, lógico que não, ela pica, seu ignorante, vamos lá pra frente. E aí eu fiquei ali um tempão. Passaram 1 hora, eu falei, moço, e essa cobra aí? Ele falou, calma rapaz, você não tem paciência não? 1h30, quase 2 horas. Eu falei, moço, se essa cobra existe, mostra logo, nem que seja a cabecinha dela, que eu tô louco para ver a cobra, né? E aí ele falou assim, calma aí rapaz, e me chamou de lado e falou assim, eu vou falar a verdade logo então, a cobra na verdade não existe. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não existe, na verdade esse é um truque para eu vender essas pomadas aqui do peixe elétrico, cheirosa. Eu falei, ai, que raiva. Ele falou, você quer levar? E aí ainda acabei levando algumas pomadas e fiquei lá um tempão. Ele falou, isso aqui é um truque que eu uso para vender. E eu vejo que muitas pessoas, não precisa ser um grande orador, mas eu preciso ter um pouquinho de contato com a palavra. Quem é que não pega trens hoje? Os transportes coletivos, e eu vejo mais alguém mais, olha o shopping trem, o cara com a garganta assim, falou, olha que vozeirão bonito, falou, e aí meu, já vai também aí, mais alguém mais, é aqui ó, shopping trem meu amigo. E um dia eu comprei, ele falou, o que você está vendendo? Ele falou, chocolate. Eu falei, quanto? Ele falou, 2 por 5, eu falei, maravilha, eu quero. Ele falou, isso, e ele me deu 2 por 5, quando chegou na próxima estação que eu acabei de descer, ele falou, agora é 3 por 5 que é para acabar. Eu falei, ai, e aí o trem fechou. Eu falei, é assim. Então veja, as pessoas vão se virando. Quem tem intimidade com o verbo não passa fome. Não entre em desespero. Ele fala, eu dou um jeito, eu vou sair, eu vou vender, porta em porta, eu vou meter a boca no trombone e vou falar, para casa dura eu não volto, porque há poder na palavra. Quem sai de casa, vendedor, se ele falar, se ele já sai, tem que sair de manhã e falar, hoje eu vou vender, hoje eu vou fechar negócio, hoje alguma coisa vai acontecer, mas do jeito que está não pode. E aí ele vai imprimindo poder nisso e vai conseguindo isso na medida que ele também vai aprendendo a ouvir conselhos, captar dicas de como projetar-se, de como conseguir. Vamos para frente. Professor, o que eu preciso então para poder falar, professor? Hoje o senhor se tornou um professor, está aqui os meus colegas. Como que vocês se tornaram professores, professor? Nós nos tornamos professor muito simples. O que vocês fizeram? Fizemos o que vocês estão fazendo hoje. O que nós fizemos? Nós um dia nos assentamos para aprender. E por que vocês fizeram isso, professor? Porque quem não se assenta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Antes de falar, eu tenho que ouvir. Espere um momento, espere a sua vez. Vai chegar o seu tempo que você vai falar, e vai falar bastante. Vai colocar verve para fora. Vai sofrer de verborragia. E vai ser verborreico. E vai falar, porque não faltarão palavras. E serão pouquíssimas situações que você ficará sem palavra. Tranquilos? Vamos para frente. Por que, professor? O senhor tem certeza disso? Tenho. Por quê? Porque vocês estão aqui. E vocês vão se lembrar desse dia. Aliás, hoje será uma tarde marcante. Hoje você não sairá daqui o mesmo. Já estou treinando aqui a oratória. Vai, professor. A ousadia. As palavras não têm poder, então eu já estou colocando poder nas palavras. Você não vai sair a mesma pessoa daqui hoje. Eu tenho que acreditar. Primeiro, quem tem que acreditar? O que está falando. Se o que está falando não acredita no que ele fala, então desce daí. Você não pode estar aí em cima para falar. Professor, como assim? É sábado, é calor. Será que vai ter pessoas? Vai ter pessoas. Será que os alunos virão? Eles virão, eu tenho certeza. Professores, colegas, será que eles vão vir? Eles virão, professor. Mas por quê? Como você pode ter tanta certeza? Simplesmente eu tenho certeza. Não dá para explicar algumas coisas. Algumas coisas não se explicam. Mas é preciso acreditar. Vamos para frente, professor. Vamos. Professor, eu acredito, então, deixa eu falar aqui, que não foi por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca.
Deus não faz nada ao acaso. Por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Não preciso nem responder. Há de ser para ouvirmos mais e falarmos menos. Nós já sabemos que temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos para frente, professor. Terceiro passo, professor, já falamos de 2. Conhecer o poder da palavra. Segundo, eu preciso saber aprender a ouvir. Terceiro, professor. Terceiro é vencer o medo. Professor, até agora o senhor está falando aí, eu estou te ouvindo aqui pacientemente. Mas até agora o senhor não sabe, professor. O senhor pensa que é fácil? Professor, quando eu vou falar um negócio, eu não sei o que acontece, que trava tudo. Professor, quando eu vou falar, me dá um desarranjo intestinal. Professor, eu fico assim, olhando as pessoas, tudo olhando para mim, eu falo, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, o que eu preciso, professor, para poder administrar o medo? Senhoras e senhores, eu preciso blindar a minha mente. Blindar como, professor? A palavra ela é tão poderosa que ela pode ser usada como uma arma de ataque, mas se existem armas de ataque, também existem armas de quê? De defesa. Quando você vai fazer uma apresentação em público, você precisa usar a própria palavra ao seu favor. E você precisa se autoproclamar, se autoverbalizar, mandar mensagens para a sua própria mente. E muito importante, evite pessoas negativas. Vocês já perceberam que tem pessoas que são muito negativas? Existem pessoas que só de ficar perto delas, elas usam alguma palavra que te entristece, que te chateia, que te deixa para baixo. Professor, como que pode alguém usar uma palavra e me deixar decadente, para baixo, cabisbaixo, triste e às vezes até deprimido? Sabe por que te afeta? É porque a pessoa que está usando da palavra, ela está usando um poder que existe. E você está sofrendo desse poder, dessa influência negativa, porque você também não está usando a mesma arma, só que agora em forma de defesa, que é o chamado escudo. Escudo é também proteção, senhoras e senhores. Professor, e tem como eu proteger de palavras ruins, de maldições, de coisas opressoras? Tem, usando a mesma arma, a palavra. Então, eu preciso blindar a minha mente. O que mais, professor? Eu preciso, na verdade, me concentrar. Algumas dicas aqui, para quem tem uma religião, por exemplo, fazer uma oração antes, por que não? Uma oração, uma meditação, não lembrar de coisas ruins. Quando eu estou diante de um grande desafio, eu não posso ficar lembrando de fracassos que eu tive na vida, de frustrações. Eu preciso lembrar de coisas boas. É assim mesmo, professor? Um belo dia eu estava em casa, ainda morava com os meus pais, isso faz um pouco mais de 10 anos. E eu me lembro que eu estava com o meu pai na sala, assistindo um programa de televisão chamado Show do Milhão. Muitos nem se lembram aqui, talvez. Silvio Santos. E o Silvio Santos, estava só o meu pai e eu em casa. E aí de repente o Silvio Santos falou, vou fazer uma pergunta. Eu falei, manda, Silvio. Eu estava lá com meu pai. E aí de repente o Silvio Santos começou a fazer umas perguntas. De repente eu me vi ali numa disputa com meu pai, de quem respondia mais. Uma coisa natural, bem sadia, bem saudável. E aí o Silvio Santos começou a fazer umas perguntas e meu pai começou a responder e eu não sabia. Eu até hoje me lembro da pergunta. O Silvio Santos tinha perguntado qual era o nome do Lampião na época, e eu não sabia. Meu pai falou, essa eu sei. Eu falei, qual que é, pai? Ele falou, essa aí é o Virgulino. Aí eu falei, tá bom, pai, calma aí, agora vamos ver a próxima. Aí a próxima o Silvio Santos perguntou a capital de um estado, me deu branco, meu pai respondeu. Ele falou, deixa que eu sei, meu filho, essa eu respondo também. E foi perguntando coisas também, assim, bem do interior, coisas do matuto, e meu pai respondendo. E eu comecei a ficar assim para baixo, falei, ai meu Deus, calma aí, manda uma que eu sei aí. E meu pai uma hora olhou para mim e falou, que vergonha, hein? Como pode eu ter estudado até a 4ª série do primário e você já está na faculdade e não sabe
Eu falei, calma papai, você vai ver. E aí o Silvio Santos começou a fazer mais perguntas, e aí naturalmente começou a fazer perguntas que eu sabia, e eu comecei a responder e ele não sabia. Eu falei, aí pai, vamos para a próxima, agora você vai ver. E o Silvio Santos perguntando. Quando de repente eu comecei a responder quase tudo, e meu pai não estava respondendo mais quase nada, e de repente eu olhei para ele e já não respondia mais nada, ele só ficou olhando para mim. Eu falei, você não vai responder não, Estava perguntando aí, ele olhou para mim e falou assim, filho. Eu falei, pois não pai. Ele falou, filho. Eu falei, oi papai, diga. Os nossos pais sempre são gigantes aos nossos olhos. Ele falou, olha para mim. Eu falei, estou olhando. Ele falou, está olhando para mim? Eu falei, estou olhando papai. Ele olhou e falou assim, filho, eu te amo. Aquilo acabou comigo. E eu não queria mostrar que eu era durão. Eu falei, tudo bem. Ele falou, tá ouvindo, garoto? Eu falei, tô. Eu falei, eu te amo. E tudo que eu mais quero nessa vida é que você seja um homem de verdade, e que marque a sua presença nesse mundo e faça a diferença. Depois ele voltou a sentar, e aí dali eu não sabia mais responder mais nada. Eu falei, meu Deus, não é impressionante isso? Aquilo acabou comigo, é o poder da palavra. E isso eu me lembro em vagos momentos. E quando você lembra disso, o que você sente? Professor, eu me sinto bem. Eu sinto um bem-estar. Aquelas palavras causam fluência até hoje. E é isso que eu quero lembrar. Eu não vou me lembrar que um ano depois papai tivera um infarto fulminante naquela sala. Não quero me lembrar disso. Eu quero me lembrar dos bons momentos que nos projeta e que nos leva adiante. Fazer igual o Jeremias, quando ele dizia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos para frente? É isso. Eu preciso lembrar de bons momentos. Lembrar daquele momento que você foi o cara, que você foi a menina. Não teve aquele momento de você falar, professor, só tinha que ver eu ali, professor, como eu era. Você não era assim quando você era criança? Mamãe, quando você aprendeu a andar de bicicleta, mamãe sem as mãos, papai sem os pés, e daqui a pouco sem os dentes. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar assim a tampa do dedão. Coloca aí, Silas Malafaia. Eu vou mostrar um pequeno vídeo curtinho, já que é um curso do bem conhecido, ele é o Silas Malafaia. Eita, isso não é palavra, isso é um trovão. Solta aí, professor Wilson. Enquanto você vai colocando, a gente vai indo para frente. Senhores, próximo passo, estamos indo bem. Professor, qual a próxima dica que o senhor dá para falar em público? Próxima dica é entonação da voz. Senhoras e senhores, eu preciso saber da entonação na minha voz, porque senão vai passando e eu não posso manter sempre ela na retilínea, nem sempre baixo e nem sempre alto. Há oscilações na voz, há uma entonação a ser dada. Vejo que o som melhorou aqui, vocês já começaram a prestar mais atenção. Tem a ver também com entonação. Solta o vídeo. Vamos, aqui é vencer o medo, né? Vencendo batalhas. Olha aí o Silas Malafaia. Todo mundo aqui enfrenta adversidades e lutas. Tem alguém aqui que não enfrenta lutas e adversidades? Tem alguém? Porque se tiver alguém... O Silas Malafaia é uma figura bem conhecida, por ser um líder religioso, amado por muitos e odiado por talvez mais ainda ou não. Mas aqui, na verdade, a ideia é separar essa coisa da crença religiosa, mas olhar a técnica. E aí você vê que é um bom orador. Sim ou não? É um bom orador. Vamos para frente, professor. Então você vê que ele mesmo fala que se você quiser vencer as batalhas, eu não posso ter medo do quê? Da comunicação. Eu preciso me comunicar a todo custo. No mais, o que é preciso, professor? Entonação da voz, eu dizia. O que é entonação da voz, professor? É trabalhar também a respiração, a fala adequada. Como que eu coloco, como que eu me expresso, como que eu transmito as palavras. Imagina que
Um rapaz quer seduzir uma moça. Imagina se ele fizer isso sem entonação. Aí a retórica. Não é isso? Ele chegando na moça e ele fala assim: olha, deixa eu ver se tem algum voluntário aqui para eu poder representar isso aqui. Um rapaz, pode ser um rapaz. Tem algum rapaz? Vem aqui, Juan. Vem aqui, Juan. Pode ser você. Tá com vergonha? Não tenha vergonha, Juan. Faz de conta que eu sou uma mulher e eu vou te seduzir, Juan. Para você não ficar constrangido. Você vai ver o meu poder de sedução agora. Imagina que eu sou uma menina, Juan, e eu vou tentar te seduzir agora, hein? Eu sou a menina. Para você não ficar constrangido. Agora olha só, Juan. Olha a entonação das palavras, senhores. Eu olho para você, já faço aquele olhar, né? Aquele olhar sedutor, assim. Eu falo, Juan. Aí você fala, oi. Oi. Eu falo, oi, Juan. Agora imagina sem entonação, oi, Juan. Sei lá, mais sem entonação, oi, Juan. Aí você, oi. Eu sou uma menina sem entonação e quero seduzir o Juan. E eu olho pro Juan e falo, Juan, você não sabe. Você fala, o quê? O quê? O meu coração por tigela. Meu coração por tigela tá sem entonação. O Juan não foi seduzido, mas quer ver agora ele ser seduzido agora, ele não vai resistir. A menina chega no Juan e fala, Juan. Ela olha bem nos olhos dele, fita no olhar e diz, Juan, o meu coração por ti, Juan. Ah, Juan. Gela. Viram só? Isso é entonação. Foi seduzido ou não? Mais ou menos. Obrigado. Teve coragem de subir aqui. Então veja a entonação da voz. Mais ou menos, o rapaz estava num velório. Isso é até uma historinha engraçada. Ele falava, a esposa dele tinha falecido. Ele falava, ele chorava muito. Alguém disse, não fica assim. Ele falou, um dia você arruma outra. Ele, mas eu nunca vou arrumar outra como ela. Nunca mais eu arrumo uma como ela. Gente, e aí parecia que a mulher tinha moela. É a entonação da voz. Não é verdade? Então precisa de... Imagina ele falar, eu amo ela. Não, eu não amo ela. Eu a amo. E aí entonação e coloca vida nas palavras. É preciso trabalhar essa parte também de como se expressar com essa boa entonação. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa e a minha esposa estava dormindo e eu pensei, puxa, ela está dormindo, eu queria dar um abraço nela. Mas ela estava dormindo. E eu falei, eu vou acordar ela sutilmente. E eu falei assim, meu bem. Ela, Eu falei, bem. Ela, eu falei, benê. Ela falou, deixa eu dormir. Eu falei, eu quero amá-la. Ela falou, eu não sei, vê lá se está na sala, lá na estante. Eu falei, você não entendeu? Eu quero a mala. Ela, não sei onde está a mala, para de me encher o saco, deixa eu dormir. Aí eu falei, você não entendeu? Eu quero a Marte. Ela falou, meu filho, por mim você pode ir para Plutão, para onde você quiser, contanto que você me deixa dormir. Então veja, pronúncia das palavras não deu muito certo. Então a comunicação pode causar mal entendido. Professor, o que mais o senhor diz? Chega de entonação das palavras. Já falamos. Próximo passo, professor, qual que é? Cuidado com as palavras. Algo tão poderoso, eu tenho que tomar cuidado, porque esse poder também pode se voltar contra mim. Há que se tomar muito cuidado. Não se brinca com a palavra. A palavra é tão poderosa que ela lembra uma espada de 2 gumes, que corta e vai até a divisão da alma e do espírito, despedaçando juntas e medulas. Quer um exemplo de alguém que se deu mal? Temos vários exemplos de pessoas no mundo da oratória que se deram muito mal por fazer mal colocação das palavras. Coloca aí, professor Wilson. Maluf. Enquanto o professor Wilson coloca, vale a pena ver esse vídeo. Paulo Maluf é a favor do estupro. Eles usaram como prova uma fita com uma gravação onde uma voz atribuída a Paulo Maluf dizia a seguinte frase: o que fazer com um camarada que estuprou uma moça
e matou. Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Ele disse isso em 89 e é usado até hoje contra ele. Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. É muito infeliz. Então, o que eu preciso, professor? Eu preciso primeiro, olha aqui para mim, ó. Lembra que eu falei no início que eu preciso o quê? Ouvir. Eu não tenho que ouvir só o que os outros falam. Eu tenho que o quê também? Me ouvir. A pessoa tem que se ouvir. Antes de você ouvir, eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo. Ó, falei que estou, já mudei para o estou. Eu estou me ouvindo. Por quê, professor? Porque eu tenho que ouvir primeiro. Se eu não me ouço, então eu não posso ficar só esperando a interpretação do outro. Eu tenho que interpretar antes. É um exercício terrível. Eu preciso exercitar para isso. Então, eu preciso tomar muito cuidado com as palavras, se eu quiser me tornar um orador. Ou eu vou ficar sempre na letargia, na covardia. Ah, eu não quero falar. Fala você. Não tenha medo. Fale, mas tenha cautela, tenha cuidado. Não é assim os valores éticos? Ganhar a vida honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um que é seu. Cuidado com as palavras, porque palavras ofendem. Eu me lembro uma vez de um divórcio que eu fiz, e o juiz de direito tentou uma reconciliação, e eu me lembro que eu falei para ela: não dá para você voltar a conviver ou a viver com seu marido novamente? Ela falou: doutor, o senhor não sabe, o que ele me falou acabou comigo. Antes ele tivesse me agredido fisicamente. Lei Maria da Penha só protege agressões físicas. Mal sabem os legisladores que palavras machucam mais do que agressões físicas muitas vezes. Ofende, machuca por dentro, porque as palavras têm muito poder, sobretudo muitas vezes vindo de onde vem. Então isso não há lei que nos proteja. Então eu preciso tomar cuidado para que ninguém se ofenda com aquilo que eu estou falando, principalmente com aqueles que estão sempre falando, fazendo uso da palavra. Primeira coisa, professor, eu tenho que buscar o máximo de sinceridade e transmitir uma certa, em bastante medida, humildade. Quando você vai falar em público, você não pode chegar chegando, não é verdade? Eu não posso simplesmente deixa comigo. E saber que eu estou lidando com uma coisa muito poderosa. Senhoras e senhores, há 2 semanas eu fiz um tribunal do júri. Um dia antes do julgamento, eu peguei o caso e conversei com o réu na cadeia, as grades assim. E eu tinha estudado o processo um dia antes de conversar com ele, que era o dia anterior ao julgamento. E dentro de mim eu me convenci que ele era inocente. Eu falei: isso é o meu convencimento das provas dos autos do processo. Mas isso ainda não me convencia. Eu preciso ouvir da boca dele. E se ele me convencer de que ele é inocente, eu vou com tudo. E vou defender esse rapaz com unhas e dentes. E fazer o uso da palavra com toda a força do meu ser, para livrar ele dessa situação. Eu fui para a cadeia lá. E ele falava pouco. E o pouco que ele disse, mais chorava do que falava. Ele falou: doutor, eu sou inocente. E eu acreditei na inocência dele, com poucas palavras. Em pouco mais de 5 minutos ele me convenceu da inocência dele. Ele dizia: doutor, eu já estou aqui há mais de 2 anos. Me tira daqui, doutor. Eu falei: o que você quer que eu faça? Ele falou: faça alguma coisa, qualquer coisa. No dia seguinte era o julgamento do tribunal do júri. Promotor pedindo 30 anos de condenação. O promotor de justiça usou 1h24 da sua palavra. O juiz fala: agora está com a palavra a defesa. Está com a palavra. Eu fiz o uso da palavra 1h18. Promotor, 1h24. Eu, 1h18. O juiz de direito fala: senhores jurados, estão prontos para julgar réu algemado. Você quer saber o que é poder da palavra? Escutem isso. Réu algemado. Camiseta branca, calça amarela, roupa horrorosa de presidiário. E eu falando para os jurados: meu cliente é inocente. E eu sustentava ali, não dá para descrever aqui, não daria tempo. O juiz fala: os jurados estão prontos para votar? Os jurados: estamos prontos.
Vou para a salinha secreta lá, dentro do fórum. Sai a votação, 5-2 no voto. O juiz proclama o resultado: réu absolvido. Isso faz 2 semanas. Uma cena que também não vai sair da minha cabeça. Eu vejo os policiais pegando a chave das algemas e destravando aquele negócio. O réu chorava muito e falou: doutor, que é isso que está acontecendo? Eu falei: a sua liberdade, meu filho. Ele falou: não acredito. Eu falei: como isso? Eu falei: é o poder da palavra. Palavra abre grades, solta as algemas, abre cadeias, tira de prisões. E ele então foi absolvido. Como isso, professor? De novo, poder da palavra. Olhe bem aqui para mim, ó. Olhe bem para mim. Não tirem os olhos de mim. Eu queria mostrar o meu suspensório. Esse aqui é novo. Eu adoro. Olha só. 8 anos dando aula aqui na ETEC. Muitos de vocês não estavam aqui. Ninguém estava aqui. Pouquíssimos colegas, professores. O professor Wilson estava. O professor Igor não estava. Você nem estava. Você ainda é novinho, professor Igor. É jovem nessa parte. Agora olha só. Coisas que não saem da minha cabeça. Eu me lembro, professor Wilson, de uma aluna chamada Catarine. Vocês nunca viram a Catarine? Ela estudou aqui na ETEC de Itaquera. Ela vinha para cá numa van dessas da prefeitura chamada Tende, toda atrofiada, professor Wilson, sem cabelos, com tumor, com problemas de neurisma, uma saúde muito debilitada. Tinha um elevador dentro do carro que descia ela assim, e ela vinha assim quase que se rastejando nesse pátio. E um dia ela olhou para mim e eu falei: Catarine, como que você consegue? Eu falei isso para ela. Ela falou: professor, os fisioterapeutas disseram que não tem jeito para o meu caso. Eu falei: como você vai fazer? Você vai ficar assim de eterno? Ela falou: não, professor. Mas eu encontrei uma fisioterapeuta maluca. Ela falou assim: olha, minha filha, se você topar, eu topo. Se você topar, eu topo. E vamos fazer longas sessões de fisioterapia, dolorosas sessões. E ela falou assim: eu acredito. E eu falei: você acredita, Catarina? Ela falou: eu acredito, professor. Professor, olha para mim, professor. Sem cabelos, sem peruca, não usava prótese capilar. E uma aparência assim, assombrosa, a menina. Uma adolescente. Aquilo mexeu comigo. Mas o que mais mexeu não foi a imagem. Foi o que ela disse. Ela falou: professor, o senhor está olhando para mim? Ela falou: professor, eu vou sair dessa. É isso que rasga o nosso coração, senhores. Nada tem mais poder do que isso. Palavras. E aquela jovem adolescente mexeu comigo. Ela falou: como assim? Ela falou: professor, hoje o senhor me vê assim, professor. Mas o senhor vai ver, professor. Passados anos, nunca mais tinha visto a Catarine. Passa-se quase 7 anos depois. O ano passado veio ela aqui assistir um TCC aqui na ETEC de Itaquera. Eu não a reconheci. Ela andando já quase que normal, cabelos crescidos, uma jovem bonita, revigorada e de aparência revigorante. Eu olhei para ela e falei: Catarine, é você? Ela falou: sou eu, professor. O que eu falei para você, professor? Falei: mas como assim? Ela falou: professor, tá difícil, professor, mas já estou fazendo faculdade, estou terminando, professor, e o senhor vai me ver administrando uma grande empresa ainda. Chacoalha ou não chacoalha? Aí eu falei: é isso. É por isso que eu quero falar de oratória. Ou é porque também, aqui na ETEC de Itaquera, um aluno chamado Rogério, fazendo aqui também 17 para 18 anos, fazendo o curso de administração. Eu falei: Rogério, você está fazendo administração, tomando um café? Ele: professor, mas eu tenho um sonho. Eu falei: qual o seu sonho? Ele falou: meu sonho, professor, é ser médico. Eu
Falei, mas o que tem a ver a administração com a medicina? Ele falou, sim, professor, mas um dia, professor, sabe por que eu estou fazendo técnico em ADM? Porque um dia eu vou administrar a minha própria clínica, professor. Eu falei, rapaz, mas o curso de medicina é tão caro, na Unicid, que é a mais próxima, R$10.000 por mês. Ele falou, professor, mas eu estou estudando lá o ProUni, o Enem, o cursinho lá, sabe lá das contas, depois passa-se o tempo, eu vejo o Rogério aqui, já tinha terminado, voltou, falou, professor, voltei para rever alguns professores e também gostaria de rever o senhor. Eu falei, fale, meu filho. Ele falou, eu falo, professor. Passei, peguei 100% lá do Uni, do ProUni, que eu nem lembro a sigla direito, peguei 100% e estou fazendo medicina na UMC. Eu falei, meu Deus. Ele falou, professor, encontrei com ele esses dias de novo, já está no 3º ano. Ele falou, professor, eu vou ser médico, eu vou ter minha clínica, professor, e vou administrar minha própria clínica. Eu falei, então o curso de ADM serviu, professor. É medicina, mas eu vou administrar minha clínica. E eu encontrei o Rogério. Por que não, professores, Wilson? Talvez vocês não saibam, os alunos, é com os alunos. Nós, professores, lançamos chamadas no NSA. Mas quem fez o NSA, se não um aluno da ETEC? Esse aluno que desenvolveu o NSA está rico hoje. Adolescente, cara de bobão. E veio aqui, deu uma palestra pra gente. Falei, quem é você? Ele falou, você não me conhece não? Eu falei, não, eu fui aluno da ETEC, professor. O senhor não deu aula pra mim? Eu que desenvolvi o NSA. Vem aqui de carrão assim, luxuoso. Eu falei, meu Deus, rapaz, professor. E hoje eu já também administro meu próprio negócio. E eu vejo histórias. E eu vejo sonhos. Por que não falar da aluna Bianca, uma das primeiras alunas que eu tive como advogado? Fiquei assim perplexo. Fórum de São Bernardo do Campo, 13ª Vara Cível. Eu falei, fique tranquilo, falei para o meu cliente, nós estamos aqui com a defesa. Quando eu entro, está lá ela sentada, a aluna Bianca, juíza de direito. E eu ainda estou aqui como advogado, hein? E ela falou assim, professor. Eu falei, que felicidade, que alegria. Ela falou, professor, vem aqui no meu gabinete, eu vou te servir um café. Uma juíza servindo café para mim, foi aluna aqui. Eu até falei, não tem como você dar uma ajudinha na causa não, professor? Não mistura as coisas. Ajuda aí. E ela falou, professor, isso aqui nós temos que entender que não é só uma escola. Aqui é fábrica de sonhos. Sonhem, senhores, e ousem sonhar. Nós iremos muitas vezes além dos nossos sonhos. E qual o combustível, professor? É a palavra. Depois dessa palestra de hoje, eu vou sair daqui realizado se eu cumprir essa missão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, olho no olho, tete a tete. Você não tem nem o direito de ficar deprimido. Eu não me dou o direito de ficar deprimido. Já tive também os meus dias tristes, de frustrações, de sentimento de perda, de recalque. Você fala, mas aí eu penso, não, tem jeito. Lembrando os dias das canções Noite Ilustrada, chorei. Mas no meu lugar quero ver quem é que não chorava. Há noites que o travesseiro é duro como pedra. As adversidades. Uma vez dando aula, uma aluna, eu falei, por que você não está prestando atenção na minha aula? Professor, desculpa. Eu falei, não, por quê? Ela falou, professor, o senhor quer saber? Já é a noite, eu estou sem tomar café e sem almoçar, professor. O meu pai saiu de casa, abandonou o lar, e eu estou aqui, sabe Deus, sabe lá como. Muitas vezes nós, professor, nem entendemos o que está se passando. Muitas vezes já queremos, vamos dar uma nota, não sabemos. Há que entender o que acontece. E alguns falam assim, os pedagogos, eles dizem, nós temos que, na verdade, saber que nós estamos lidando com pessoas. E eu me recuso até isso, nós não estamos lidando com pessoas, estamos lidando com sonhos. Uma vez eu dava uma palestra, professor Wilson, e eu me lembro que eu falava empolgado, igual hoje aqui, cheio de verve, a verborragia assim, saía da minha boca. Quando eu terminei a palestra,
um encontro teológico, uma jovem me para, ela falou assim: posso conversar com o senhor um minuto? Eu falei: pode falar, minha filha. Eu cheio de energia. Ela falou assim: olha, eu gostei do que você falou, mas no meu caso não resolveu muita coisa não, entendeu? Eu falei: como não? Poder da palavra. Ela falou: tá, fácil para o senhor falar, né? Não é assim que as pessoas falam? Fácil para o senhor. Eu falei: mas fala comigo, o que você quer dizer? Ela falou: o que eu quero dizer, você acha que tem jeito para mim? Sendo que a pessoa que eu mais confiava roubou os meus sonhos, violentada pelo próprio pai, por mais de uma vez. A garota desolada, ela falou: professor, já tentei suicídio 2 vezes, já fiz tratamento com psicólogo e com psiquiatria, mas hoje eu vim aqui talvez pensando que tivesse alguma esperança. Obrigado, mas depois saindo daqui, hoje eu ponho fim em tudo. Aquilo não te despedaça. Eu falei: ai meu Deus, e agora? Ela falou: o que o senhor tem para dizer para mim? Ela falava, colocava o dedão na minha cara assim, ó: diz aí, o senhor não é o da oratória? Então diz aí. Eu travei, tremi nas bases, não saía nada. Eu só pensei: Deus, me ajuda. O que falar para uma pessoa dessa, senhores? O que dizer para uma jovem dessa? Ela diz. Eu falei: me permite então, eu vou arriscar aqui alguma coisa. Simplesmente olhei para ela e falei assim: vamos vendo se a palavra tem ou não tem poder. Eu falei: pensa comigo uma coisa. Ela falou: estou pensando, e daí? Eu falei: você deve ter algum sonho, algum desejo? Ela falou: eu não tenho desejo nenhum, meu desejo é só de morrer. Eu falei: não, você tem algum desejo? Ela falou: não, não tenho. Eu falei: não, mas se você tem algum, você tem, menina, você tem que ter. Ah, eu não tenho. Não, tem sim, você tem. Ah, tem. Tá bom, o que me ajuda? Fala qualquer coisa. Ah, tá bom, só para poder resolver isso aqui logo, eu poderia talvez pensar aqui eu me casando. Eu falei: meu Deus, tanto sonho bom. Ela pensou no casamento. Tá bom, então vai, cada um tem um sonho. E ela, eu me casando. Eu falei: tá bom, eu pensei, ser desajeitado. Como que é o noivo? Ela falou: é um moreno alto, forte. Eu falei: não é nada modesta essa garota. E um moreno alto, forte, ele é bonito. Eu falei: tá bom, e como que mais? Fala mais, me fala da igreja. Da igreja, ai meu Deus. Ela falou: a igreja, ai, nunca vai ser, isso nunca vai acontecer. Eu falei: nunca vai acontecer, mas se acontecer, nunca vai acontecer. Se acontecer, me ajuda, minha filha, vai. Ela: ai, tá bom, só para acabar com isso aqui, o tapete é vermelho. Eu falei: como que é o carro? E eu falei: ai meu Deus, não me abandona agora. Como que é o carro? Ela falou: é um desses com bastante portas assim, é uma limusine. Eu falei: eita nós, é uma limusine. Ela falou: mas que mais? Como vai ser? Ela: nunca vai ser, mas se for. Me fala da lua de mel, mas nunca vai ser, mas se for. Ela: não vai. Eu falei: vai. Ela: ai, tá bom, a lua de mel, eu tô em Paris. Aí eu falei assim: Paris, meu Deus, essa menina pensa alto, ela sonha alto. Ela falou assim: ah, nós estamos num quarto de hotel. Eu falei: me fala da casa que vocês... Ela mobiliou a casa todinha, detalhadamente. Quando de repente eu comecei a olhar nos olhos dela, eu vi aquela moça toda chorosa, chorava copiosamente. Ela falou: isso não vai acontecer. Eu falei: vai acontecer. E ela... nós dois assim, ela chorando, e daqui a pouco eu comecei a chorar também. Ah, você está chorando? Eu falei: eu também, eu não sei. Ela falou: pronto, trocamos contatos. Daqui a pouco ela me adicionou lá na rede social. Passa-se o tempo, alguns meses depois eu tenho a notícia, a moça namorando, ficou noiva. Eu falei: eu quero ver esse rapaz. Quando eu olhei o rapaz, achei que ia ser um moreno alto, bonito, nada, baixinho, careca. E aí eu falei: mas esse é o rapaz? Ela falou: é, professor. Eu falei assim: mas aí, você vai casar? Ela falou: sim, já estamos programando até a viagem da lua de mel. Eu falei: quer ver Paris? Nada, Rio Grande do Norte. Eu falei: meu Deus, mas não era o sonho. Ela falou assim: professor, o senhor não sabe, é o homem da minha vida, professor. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com aquela menina? Ela voltou a sonhar. E por que ela voltou a sonhar, professor? É psiquiatria, é psicologia, é ciência? Não, senhores, é a palavra. Você gostaria de ter do seu lado uma pessoa que não tem palavra, que não tem uma palavra amiga para você? É a palavra, senhores. A palavra hoje vai dar um banho em você. Amém? Aleluia, isso. É.
Ai, meu Deus. Vamos para frente, professor. Então, professor, eu preciso ser humilde, eu preciso ser apaixonado pelo vernáculo, eu preciso acelerar. Apaixonado pela língua portuguesa. Se não, vejamos, se eu quiser atingir todos os tipos de público, eu preciso caprichar no meu português. Por isso, professor Wilson, eu gostaria que você colocasse aí um videozinho pra gente. Advogado Charge. Excelentíssimo senhor juiz Nicorélio, patrão da nossa turma. Patrono. Meus colegas bacharelense. Bacharelando. Professor, como que eu faço para saber também se eu estou falando bem? Se eu estou trabalhando bem a entonação de voz? É só você gravar a sua própria fala. Um dia um professor da ITEC, eu não vou falar o nome, mas não é dessa ITEC não, é de outra. Um dia ele falou assim: professor Henrique, eu gostaria tanto que você me desse umas dicas, porque os alunos estão dormindo na minha aula. Eu falei: que maldade. Ele falou: é, professor, eu não sei o que acontece, os alunos falam que ficam com sono quando eu falo. Eu falei: professor, quer uma dica? Ele falou: quero. Eu falei: um dia você grava uma aula sua. Ele falou: ah, é? Eu falei: é, grava a sua aula e quando você for para casa você escuta a sua própria aula. Ele falou: vou fazer isso. Uma semana depois eu me encontrei com ele. Falei: e aí, professor, fez o teste? Ele falou: fiz. Olha, professor, não sei se é porque eu chego muito cansado, mas eu mesmo acabo não aguentando, não consigo ouvir até o final. Ele mesmo acabava dormindo com a aula dele. E aí depois, analisando mais de perto, via que o problema era só uma questão de entonação, chamar a atenção. Muitos professores, por não conseguir atrair a atenção, e nós às vezes temos esses erros, e achamos que às vezes repreendendo vamos conseguir a atenção. Mas chamar a atenção não é repreensão. Chamar a atenção é tornar a fala interessante. Professor, qual a dica para o senhor tornar a fala interessante? Eu pensei aqui, dar uns minutinhos, 5 minutos para um café, mas o que vocês acham? Faz o café ou vamos direto? Vamos direto? Então tá. Eu pretendo terminar esse negócio 3h30. Vamos ver se eu consigo. Vamos comigo, vamos para frente. E aí, trabalhando-se isso, um advogado também uma vez falou: professor, eu também não consigo, eu vou falar, o juiz também fica com sono. Eu falei assim: vai ouvir, é uma fala cansada, arrastada, não tem algo que interesse. Professor, o que eu faço? Olha para mim, o que eu faço para minha fala ficar interessante? Para a sua fala ficar interessante, eis aqui o segredo dos oradores. O maior segredo dos oradores, qual que é, professor? É eloquência. Olha o nome, eloquência. Já ouviram falar de eloquência? Ah, fulano ele é eloquente. Eu já estou tendo que usar essa técnica aqui. Não parece, vocês vão entender agora. Porque senão a plateia começa a ficar cansada às vezes. E eu tenho que usar eloquência. O que é eloquência, professor? Eloquência é colocar vida na fala. É eu colocar emoção na própria fala. E transmitir essa emoção para o interlocutor. Professor, isso é uma técnica? É. Quem usa e abusa dessas técnicas, professor? Bom, político, ministros religiosos. Eu fiz teologia, eu sei o que eu estou falando. Há uma matéria chamada homilética. E a gente aprende a pregar, por exemplo, a falar. Várias aulas têm isso. Então, é colocar emoção na fala, para atrair mais. É isso, professor. E o que acontece quando se usa eloquência? O orador sabe que a técnica da eloquência que faz muitas vezes o ouvinte chorar também. O orador tem um poder, ele é o poderoso. Não que eu queira dizer que eu seja o poderoso hoje aqui, mas eu quero que você entenda isso. Porque quando você está com a palavra, você não tem por que ter medo. Porque na verdade você é que está, de certa forma, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero falar isso com a maior simplicidade possível. Para quando você estiver falando, não pense em mim. Para quando você estiver lá no seu TCC, você está no controle da situação. Ninguém te controla, é você que tem o controle. As pessoas só vão fazer o que você está fazendo agora, ó. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Você é a bola da vez, meu filho. Você é a estrela ali. Então, fique tranquilo. Sem você, o que tem de acontecer ali não acontece. Então, quem que é o importante na história? Isso é para te tranquilizar. Então, veja.
Aí o que você faz, professor? Você coloca eloquência, põe vida na fala. Põe uma emoção naquilo ali, para poder atrair o ouvinte. Se não, vejamos, querem ver essas técnicas? Vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, coloca para a gente aí, professor. Coloca aí, Fábio Melo, por exemplo, um trechinho. Já viram o padre Fábio Melo? Eu sou fã do padre Fábio. Eu não sou católico, mas eu sou muito fã do Fábio Melo. Além de tudo, ele é bonito, hein? Ele é bonito, aquele homem. Meu Deus, deixa eu me segurar, porque o homem é bonito mesmo. Enquanto o professor Wilson coloca. Enquanto a Rogerinha cantava o ato penitencial. Coloquei o Silas Malafaia, agora estou colocando o padre. Enquanto a Rogerinha cantava o ato penitencial, eu dei uma olhadinha para a Ana Lúcia, que também estava em êxtase. Primeiro, eu aprendo uma coisa, gesticulação. Como que eu devo gesticular, professor, quando eu estou falando em público? Senhores, minha dica vai na contramão de que outros oradores falam. Mas a dica é não gesticular nem de mais e nem de menos. Mas entre o mais e o menos, se possível, o menos. Mas o ideal é uma gesticulação para cada frase. Olha aqui para mim, ó. Agora é técnica mesmo. Você está falando em público. E aí, eu como advogado, vou explicar algo. E eu digo para os clientes, ou eu estou falando uma palestra. Nós então assinamos o contrato. Olha aqui, ó. Assinamos o contrato. Um gesto. Eu não posso ficar pensando no gesto mais do que a fala, porque senão fica desconcatenado o negócio, não tem sintonia. Assinamos o contrato. Ah não, isso já ficou para trás, ficou para trás. Um gesto basta. Agora eu não posso fazer isso aqui, ó. Então nós assinamos o contrato e depois ficou para trás, depois nós andamos, depois nós nos sentamos. Não, eu falo que esse cara tá doido. Não teria sentido. Então não se preocupem tanto com essa parte da gesticulação. O gesto ele vem naturalmente quando você está falando. Mas também não posso ficar espalhafatoso. O padre Fábio Melo é perfeito nessa parte aqui. Pausas certas, é perfeito. Muitas vezes o silêncio fala mais do que palavras. Então ele dá pausas assim. Tudo técnica. Eu não quero decepcionar os católicos, não é nada disso. Porque, me desculpe, os padres usam, os pastores usam, os políticos usam, os médiuns usam, todos usam, senhores, me desculpem. Porque isso que para mim pouco importa a religião, eu estou olhando a técnica. E o padre Fábio Melo é um grande orador, por isso que é o que é. Tranquilos? Põe só mais um, professor Wilson, para que ninguém fale, o professor, ele colocou o pastor, coloquei o padre, agora eu quero colocar o outro, eu quero colocar o Divaldo Franco. É um que eu gosto muito também, esse é espírita. Veja só a eloquência do Divaldo Franco. E ele é de terceira idade já. Coloca, professor Wilson. Jesus já voltou, está entre nós. A eloquência pode ser comedida, uma fala assim, numa brisa, como ela pode ser também verborreica, ela pode ser eloquente de vivacidade, loquacidade, que aí é o Divaldo Franco. Eu, como estudo esse assunto, eu penso, não deve ser muito fácil para ele, penso eu, porque ele é um senhor já de quase 90 anos. Então ele tem que fazer um esforço até maior. E ele está falando para muitas pessoas. 70 anos que ele faz isso. E vocês conseguem ver ele usando a técnica da eloquência? Vocês estão entendendo isso? De verdade. Solta um pouquinho isso. Veja quando ele coloca, ó. Senhor Deus, enquanto lá fora violência e dor. Mas veja, ele é espírita esse aqui. Esse é já de um orador espírita. Em comum, todos eles líderes religiosos. Impressionante. Eu admiro, eu vejo o Papa Francisco falando, quando já vi o João Paulo II, e eu paro para ver, porque eu falei, eles são muitos sabedores dessa arte. Preciso conhecer também o que, professor? Estou caminhando, preciso acelerar. Frases de efeito. Quando você vai falar em público, você tem que ter algumas frases que você já tem na sua cartola, na sua bolsa, não sei como é que você chama. O livro Arte da Guerra, Sun Tzu, ele fala: quem está preparado nunca é pego de surpresa. Às vezes eu vejo o professor e as pessoas, Lucas, falando: eu não vou falar, não preparei nada. Meu filho, tu tem que estar preparado.
Não dá para se preparar. A preparação vem antes. Pronto para falar em qualquer situação, em qualquer condição. Um dia eu estava num encontro, numa festa, e de repente me dei conta que era o Dia das Mulheres. Alguém falou: vem cá, professor Henrique, é o Dia das Mulheres. Eu falei: ai meu Deus. Mas quando eu penso em Dia das Mulheres, já tem alguma coisa na minha cabeça. Se é velório, já tem alguma coisa que já mais ou menos rascunhado na minha mente. Se é Dia das Crianças, já tem que ter. Alguma coisa você já tem que ter. Então você já tem que pensar, projetar isso. E não, para não ser pego o quê? De surpresa. Você não pode ser surpreendido. Então veja que coloca bastante recurso de eloquência, frases de efeito, frases que eu gosto muito. Uma aqui, ó, tá anotada: o homem que lê é cheio, o homem que escreve é exato, o homem que fala, esse tá pronto. Francis Bacon. A capacidade de um homem se mede não pelo seu poder de comunicação, se mede pelo seu poder de comunicação. A música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Então, eu gostaria de falar agora um pouco de improviso. Como eu faço para improvisar? Já estamos falando. Eu já tenho que ter algo que trabalhado na minha mente, rascunhado. O improviso. O que é o improviso, professor? É eu produzir algo naquele momento. Querem ver uma cena de improviso? Coloca lá, professor, isso. Chaplin. Essa é bem legal. Cante, esqueça a letra. Já assistiram Tempos Modernos ou não? Essa é a maior cena que tem para mim de improviso. Senhores, essa dancinha boba, aparentemente, foi que nasceu um homem chamado Michael Jackson. É que vocês talvez não prestaram muita atenção nos passinhos. Michael Jackson ficou de olho no Carlitos e falou: dá para fazer. E aí a arte inspira outros. Oratória também é inspiração. Precisa de inspiração. Eu preciso ser inspirado. Eu me lembro uma fala do professor Cleito, que ele dizia: olha, nós como professores, muitas vezes chegamos aqui para dar aula, e os professores sabem que é assim, muitas vezes estamos sem inspiração nenhuma, mas a gente fica diante de vocês, e aí a gente fala: não, eu tenho que buscar inspiração. E vocês, enquanto alunos, é impressionante o quanto vocês nos inspiram, e quanto nós inspiramos vocês. Quantas vezes nós ouvimos o aluno falar: professor, eu quero ser igual ao senhor. Eu penso: coitado, ele podia querer ser igual a tanta gente, e às vezes eles querem ser igual nós, professores. E o que você diz, professor? Você não vai ser igual ao professor, é que você vai ser muito mais, você vai ser muito, você vai ser melhor. É isso que nós devemos ficar nessa torcida. Poderia falar também de oratória humorística, popular, que é o chamado stand-up comedy. Está em alta. Essa semana eu nunca tinha conheci essa semana por um vídeo, um tal de Wilson Nunes. O cara é engraçado, mas ele também usa técnicas. Eu poderia mostrar para vocês algumas técnicas, mas eu não vou ficar estendendo nisso. Poderia colocar alguns vídeos de stand-up, mas também não dá. Poderia dar dicas, piadas. Você tem que tomar, é uma área também muito meticulosa, porque às vezes a gente quer ser engraçado e às vezes acaba não sendo. Mas se você quer ser engraçado falando em público, teste talvez uma piada primeiro com seus amigos, vê ali se eles acham engraçado, e depois você vai se arriscando aos poucos. Talvez a gente não tenha essa veia igual o Wilson Nunes, Tiririca, mas dá também para arriscar alguma coisa. Vai treinando. A gente também tem hora que precisa buscar ter alguma graça, ser engraçado nesse sentido. Técnicas para isso também, professor? Tem. E serve também para quebrar o gelo. Professor,
E quando der o branco, professor, o senhor falou de improviso. E quando der o branco, olha aqui para mim, ó. Olha aqui. Você está falando aí, vem o branco, não é assim? Isso é fruto do nervosismo. Minha dica, não fique tentando lembrar, é pior. Se você ficar tentando lembrar, isso vai te deixar mais nervoso. Esses blackouts de memória, não entra nessa, não embarca. O que o senhor faz, professor? Eu tenho algumas dicas. O que eu faço, por exemplo, eu falo, gente, daqui a pouco eu volto aqui nisso. E sigo. Olha, vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou falar, hein? Segura aí, ó. E já mudo do assunto, mas só que mais ou menos dentro do assunto. Nunca aconteceu até hoje alguém falar, não, fala agora aí. Você não vai falar mais nada, vai falar. Nunca ninguém fez isso. Então não force. A mente, ela não funciona assim. Você vai perceber que quando você estiver falando, vai vir. Porque a mente vem na hora que ela quer, não é na hora que você quer. Dá um tempo para a mente. Ela precisa de um pouco de rarefeito, ela precisa de um pouco de ar, precisa de arejar ali. Vai apresentar o TCC? Calma. Vocês viram ali o Chaplin ali, ele é um artista. Mas quem viu quando o papel voou? Falou, meu amigo, eu não lembro de nada. Então é o seguinte, meu amigo, queda livre, fique tranquilo. Vai vir. Não precisa nem mostrar que você está enchendo linguiça. As pessoas nem percebem que te deu branco. Depois que eu passei a estudar oratória, acreditem se quiser, ou pelo menos as pessoas me enganam bem. Nunca ouvi alguém falar, aquela hora ali eu vi que te deu um branco, né? Não acontece isso. É só você que sabe que veio branco, ninguém sabe. Fica tranquilo. Respire, relaxe. Estou concluindo. Eu só tenho mais 2 vídeos, mas é 2 minutos cada um e a gente vai encerrar. Vou passar só um pouquinho então. Ô, professor Wilson, eu quero mostrar a eloquência do Adolf Hitler. Eu não vou falar que eu sou fã do Hitler, pelo amor de Deus, porque grava isso aí, as pessoas não conseguem. O brasileiro ultimamente está complicado. Ele não consegue observar só a arte, ele olha a ideologia. Eu não quero que vocês, se é que eu posso falar assim, com toda a simplicidade, não olhem a ideologia agora. Eu não quero que vocês pensem no Hitler, no Holocausto. É possível isso? Sim ou não? É possível? Eu quero que vocês analisem só a técnica da oratória do Hitler. Só isso. Esqueçam a ideologia. Som na caixa, ô, professor Wilson, por gentileza. Vamos já então para o último, que é o Martin Luther King. Esse é o último vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Perceberam a emoção, a eloquência do Martin Luther King? Esse discurso vai ficar na história. Senhoras e senhores, é chegada a hora. É chegado o final, né? Quero dizer para vocês que eu vejo, para fechar, o que eu vou falar agora é um sentimento pessoal. Tudo passa muito rápido. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E tudo, Deus pede conta do que se passa, do que passou. Daqui a pouco vocês não vão estar mais aqui. O que você vê, professor? Há 8 anos. Esse aqui, eu estou sempre um ano aqui, uma vez por ano nesse palco praticamente. E eu sempre falo a mesma coisa, e isso vem se repetindo. Daqui a pouco eu vejo vocês nas empresas, nos seus cargos, nos seus lugares. As oportunidades vão aparecer, e eu sei que vai.
porque as palavras têm poder e as oportunidades vão aparecer. Portas se abrirão. Isso nos deixa muito felizes enquanto professores, eu acho que eu posso falar por eles. Por outro lado, o que talvez nos entristece no melhor sentido da palavra é que muitas vezes vocês acabam até esquecendo da gente. E vem novas turmas. E essa é a diferença de professor e palestrante. Professor fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Palestrante fala as mesmas coisas para pessoas diferentes. E nem sempre é fácil falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, porque também cria-se às vezes um vínculo e elas simplesmente batem asas e vão construir o seu futuro e o seu espaço. E eu vejo vocês todos muito bem sucedidos. Sonhem, continuem sonhando, façam a vida de vocês, não esperam que as coisas aconteçam, mas vão lá e façam elas acontecer. De cá, nós vamos continuar aqui, fazendo o nosso trabalho, construindo sonhos e fazendo vocês sonhar. Sonho que se sonha junto, se sonha sozinho, não passa de um sonho. Mas sonho que se sonha junto, ele se transforma em realidade. Coisas ruins ficam para trás. Tudo que era já foi, não dá para mudar o passado. Mas certamente podemos recomeçar e construir um futuro diferente. E o futuro de vocês, eu tenho certeza, é um futuro de vitória. Deus abençoe a toda a ETEC. Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe grandemente. Obrigado, professores. Fala o quê? Ele fala da lista O professor Igor vai passar uma lista.